Olá, gente, boa noite a todos. Hoje, sexta-feira, dia 18 de setembro de 2015. São 22 horas e 35 minutos aqui no Rio de Janeiro, com temperatura aqui no bairro da Abolição, zona norte do Rio de Janeiro, subúrbio carioca, em 31 graus e meio neste momento. Então, começamos o nosso plantão, edição do final de semana do Trovoada do Tempo, para fazer um comentário aí sobre como deve ficar as condições meteorológicas para os próximos dias. E a gente aí dá aí uma pincelada para aí ao final da outra semana. Então a gente está aí com uma condição de tempo muito bom, ou seja, hoje a temperatura bateu aí em vários locais, acima de 37 graus, locais aí em Bangu, relatos de colegas que a temperatura chegou a 42 graus, e também tivemos aí o registro do Instituto Nacional de Meteorologia, em que a temperatura foi registrada de 40 graus em Santa Cruz, na zona oeste carioca. E essa condição meteorológica ela vai continuar? Sim, ela vai continuar até por mais alguns dias. Eu até posso adiantar que essa condição meteorológica deve ficar pelo menos até entre 7 até 10 dias, condição meteorológica de tempo bom, de muito calor. Pode ser que essa tendência ela até mude, de pelo menos se manter em 6 dias, e por outro final de semana a gente tem aí uma mudança do tempo mais significativa, com uma queda de temperatura não tão acentuada, mas com alguma nebulosidade, com alguma chuva. Mas o que a gente vê, pelo menos até a próxima quarta, quinta-feira, é a tendência do tempo ficar da forma como vem acontecendo. Bom, o que está ocasionando toda essa condição meteorológica no tempo? Se a gente for ver o nosso mapa, como eu estou mostrando agora, eu estou mostrando aqui a condição em nível de superfície. Se a gente for mostrar, pelo menos a partir de 1.500, na altitude de 1.500 metros, a gente começa a ver uma circulação de ventos em que eles circulam no sentido anti-horário. Então, a circulação de ventos no sentido anti-horário nada mais é do que uma circulação anticiclônica. E uma circulação anticiclônica nada mais é que configura um sistema de alta pressão atmosférica. E esse sistema de alta pressão atmosférica ele acaba inibindo aí a formação de nuvens, que por conseguinte acaba causando chuva. E sem nuvens, ou seja, inibido a pressão de nuvens, a umidade acaba caindo. Então, aqui no modelo de 6.000 metros de altitude, ou seja, de 6 quilômetros, a gente consegue ver mais claramente aqui como que está todo o movimento. Eu consigo ver aqui esse jato de ar vindo do Oceano Pacífico, passando aqui pelo Chile, pelo norte do Chile, da Argentina, indo até aqui o Uruguai e pegando aqui a parte do sul do país. Esse jato de ar é um jato de ar polar que ele consegue ter uma efetividade para a entrada das frentes frias, sendo que quando ele chega aqui na altura de Santa Catarina, Paraná, ele já começa a mudar a tonalidade aqui da força desse jato polar. Então esse jato polar está aqui, consegue chegar aqui até com força, ou seja, as frentes frias conseguem avançar ou do Oceano Pacífico para aqui para a Argentina, para o Brasil, até mesmo do interior do continente, consegue avançar, mas quando chega até aqui, à altura do Paraná, elas têm um bloqueio atmosférico. Por quê? A circulação de ventos, ela começa o quê? A modificar, ela começa a ter um sentido, a girar, a ter um sentido anti-horário. Então ela começa a dar aqui uma volta, e essa volta se estende aqui praticamente quase toda a região central aqui do Brasil. Então essa voltinha aqui na verdade, tem uma volta aqui configurada que é um sistema de alta pressão atmosférica, tem uma outra volta aqui que é um outro sistema atmosférico e tem uma outra volta aqui que é outro sistema atmosférico. Então a gente consegue ver aqui nitidamente pelo menos uns 3 sistemas aqui, 3 pequenos sistemas atmosféricos de alta pressão, e todos eles acabam formando um grande sistema de alta pressão atmosférica.
Só esses dois aqui fazem com que haja um bloqueio efetivo na chegada das frentes frias. Então, frente fria tentando avançar, ela tem um bloqueio atmosférico, ela não consegue avançar. E muito menos ela consegue avançar, sendo que ela não é desviada. Por que não tem esse desvio? Não tem desvio porque tem a formação de um centro de baixa pressão atmosférica. Ela vem com muita força, vem com esse jato e vem devagar. Ela tenta avançar aqui para o interior aqui da região sudeste, mas ela não consegue avançar. No modelo aqui de pressão atmosférica, para a gente não se perder muito, a gente tem aqui o jato de ar e tem aqui o sistema de pressão atmosférica. Esse sistema da pressão atmosférica, ele que está aqui, pelo menos um deles, são 3 no total que a gente visualizou, um deles está aqui na região sudeste. Como o centro de alta pressão atmosférica está aqui mais para o oceano, então ele consegue ter uma efetividade em relação aqui, tanto no oceano como também em toda a região sudeste. A frente fria ela tenta avançar, mas ela acaba sendo bloqueada até quando ela vai aqui para o oceano e ela fica praticamente parada aqui no Rio Grande do Sul. Então, em relação a todas essas questões atmosféricas, acontece esse tipo de bloqueio em que fica a frente fria tentando avançar, ela não consegue ter força para avançar, ou seja, ela fica presa. Então, toda a instabilidade dessa frente fria acaba sendo retida no sul do país, e o sul do país, a parte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tem enfrentado tempestades, chuva de granizo devido a essa concentração de muita umidade e estabilidade severa. Então isso acaba desencadeando aí esses temporais. Em relação aos modelos de chuva, a gente consegue ter aqui uma efetividade aqui desse modelo de chuva em que a gente tem aqui um acúmulo de chuva bastante elevado aqui na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. A gente consegue ver aqui o avanço aqui dos modelos em relação à parte da chuva. Vocês reparem que a chuva ela continua concentrada aqui no sul do país, região sudeste, centro-oeste, vocês não conseguem visualizar alguma efetividade de chuva, ou seja, de nebulosidade, e muito menos de chuva. Então aqui, toda essa região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, ficam todas elas sem nebulosidade. E a chuva aqui, vocês conseguem ver aqui, conseguem visualizar, ela vai diminuir, aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, devido a aumento da estabilidade no sul do país em relação a essa frente fria. Ou seja, o sul do país fica nessa condição de temporais durante aí mais 5 dias pelo menos. Então as pessoas que querem viajar para o sul do país, lá para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, ou que tem parentes por lá, muito cuidado, porque a situação é de muita cautela, de alerta, bastante atenção, porque a condição está muito perigosa aí para a ocorrência de deslizamentos e deslizamentos de terra e também terrenos, alguns escorregamentos também. Tá certo? Então, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Só para a gente falar das temperaturas. A temperatura amanhã máxima deve atingir aí no final de semana entre 38 até 40 graus, entre amanhã e domingo. E o próximo nosso plantão Trovoada do Tempo será no domingo, na edição das 9 horas da noite. E a edição das 9 horas da noite será uma edição especial, como que deve ficar a primavera da região sudeste, aqui inclusive aqui no Rio de Janeiro, como que a gente deve esperar. Se é com muito calor, se vai vir chuva, tempo seco, enfim, a gente vai fazer mais comentários no nosso plantão Trovoada do Tempo no próximo domingo. Então, gente, bom final de semana, fique com Deus e até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.